Olá pessoal, esse Filosoquímica é motivado devido a uma publicação recente que apareceu nas redes sociais e em alguns blogs voltados para a ciência, que é a síntese de um composto que contém um átomo de carbono hexavalente, um átomo de carbono que faz 6 ligações. Átomo de carbono fazendo 6 ligações? Não podia fazer apenas 4? Então significa que tudo aquilo que eu aprendi em química orgânica não serve para nada? Calma que não é bem assim. O artigo que foi publicado, na verdade, é esse daqui. É uma comunicação da revista Angevin Chemie e ele tem esse título: Determinação da estrutura cristalina de um pentagonal piramidal hexametilbenzeno dicátion, e tem essa fórmula aqui, C6CH36 2+. A estrutura cristalina que foi determinada para essa espécie é essa aqui. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, nós temos esse átomo de carbono fazendo 6 ligações. Temos uma ligação aqui e 5 ligações pontilhadas. Elas estão pontilhadas porque, na verdade, essa ligação é um pouco maior do que o padrão para esse programa. Se eu olho por cima, eu tenho essa imagem. Isso daqui nada mais é do que uma base pentagonal e temos esses dois átomos de carbono acima, formando então uma pirâmide de base pentagonal. Vamos dar uma olhada melhor nessa estrutura cristalina. Então, pessoal, notem aqui essa estrutura. Nós temos esse átomo de carbono que está fazendo as 6 ligações. Uma ligação com esse e as 5 ligações, aqui representadas por uma seta pontilhada, com a base pentagonal. E aqui nós temos alguns grupos metila substituintes. Não sei se vocês lembram, mas o nome dessa estrutura é hexadimetilbenzeno, só que nós não temos aqui um benzeno. Notem que nós temos sim 6 átomos de carbono, 6 grupos metila, porém não forma a estrutura plana do benzeno. E já vamos entender o porquê, mas vamos voltar então lá para a apresentação. Muito bem, o que chamou a atenção nesse artigo foi o fato de nós termos um carbono hexavalente. E quando isso aqui apareceu em alguns sites, em alguns blogs, ou mesmo na timeline no Facebook, com certeza chamou a atenção de muitos alunos de química, muitos profissionais da área de química, de imaginar como que seria possível um átomo de carbono fazer mais do que 4 ligações. Antes de vermos como isso é possível, vamos entender mais ou menos como que funcionou o processo de síntese desse dicátion. De uma forma resumida, o artigo não diz o mecanismo, mas ele fala que ele parte dessa estrutura aqui, um parente do benzeno, na verdade uma forma de benzeno, vou falar daqui a pouco o que isso significa. Ele passa por um processo de epoxidação, então temos a adição de um átomo de oxigênio a essa ligação dupla, e depois, na presença dessa mistura do HSO3F barra SbF5, existe a retirada desse oxigênio. Quando ele sai com 2 elétrons a mais, por isso que nós temos a formação de um dicátion, e gera então essa estrutura. Notem que o substrato de origem é hexagonal, porém o produto final é uma pirâmide de base pentagonal. Ora, nessa síntese são utilizados 2 ingredientes principais. O primeiro deles é esse tipo de benzeno que é chamado benzeno de Dewar. O benzeno de Dewar tem essa estrutura, se assemelha muito ao benzeno tradicional, chamado benzeno de Kekulé. E na verdade ele é um isômero do benzeno. Normalmente ele é desenhado dessa forma para manter a similaridade com o benzeno, só que na prática ele deveria ser representado assim porque ele é um biciclo. E isso daqui também não é plano, né? Ele tem um formato meio angular. Então o benzeno de Dewar é um isômero do benzeno, onde na prática nós temos um biciclo e por conta disso ele é bem reativo. O segundo ingrediente é o ácido mágico. O ácido mágico é o nome dado, o apelido dado aos superácidos. O superácido nesse caso utilizado foi esse ácido de Bronsted, o HSO3F, juntamente com esse ácido de Lewis, o SbF5. E eu prometo gravar um vídeo falando apenas sobre os superácidos. O próximo Filosoquímica será dedicado a ele. Caso você assista esse vídeo e o vídeo sobre superácidos já esteja publicado, eu vou deixar nos cards aqui em cima ou em algum local aqui na tela para você ter acesso ao vídeo de superácidos, que vai ser bem interessante. Muito bem, então misturando o benzeno de Dewar e o ácido mágico, que recebe esse apelido porque ele é capaz de protonar parafinas, a gente consegue então promover essa reação e formar essa espécie um tanto quanto esquisita, esse dicátion, que tem um carbono hexavalente. E a primeira coisa que surge à mente é como o carbono vai fazer 6 ligações se ele tem que obedecer à regra do octeto.
Na verdade, esse átomo de carbono estranho, ele continua obedecendo a regra do octeto. Essa espécie formada, esse dicátion, ele pode ser considerado como sendo a combinação deste cátion aqui, um derivado do cátion ciclo pentadienil. Nós temos então aqui o ciclo pentadienil com uma carga positiva e ele vai interagir com esse outro cátion. Notem que nós temos dois cátions e, portanto, a carga final vai ser 2+. Não é que exista uma interação desse cátion com esse cátion, até é difícil cátions interagirem. Porém, nós podemos compreender a estrutura eletrônica desse átomo de carbono pensando que isso aqui vem da junção deste cátion com esse cátion. Ora, esse átomo de carbono, ele possui 1, 2, 3, 4 elétrons apenas. Ele tem uma carga positiva, ele perdeu um elétron, esses 2 elétrons aqui estão juntos no mesmo orbital e temos aqui um elétron fazendo a ligação com esse grupo metila. Existe aqui a doação desse par de elétrons para esse carbono que está deficiente de elétrons, como se fosse uma ligação coordenada, como se fosse uma ligação dativa. Por outro lado, essas duas nuvens π acabam doando densidade eletrônica para esse átomo de carbono. Cada nuvem π, na verdade, contribui com 2 elétrons, de tal forma que esse átomo de carbono vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele obedece ao octeto e acaba formando essa espécie. Então, por mais estranho que pareça, esse átomo de carbono ainda obedece ao octeto. E isso faz com que essa espécie não seja tão absurda assim. Na verdade, nós já temos vários exemplos na literatura de compostos de carbono hipervalentes. Basta olhar o trabalho deste senhor, o George Olah. Inclusive, foi ele que cunhou o nome carbocation e ele ganhou o Prêmio Nobel de 1994 por sua contribuição para a química dos carbocations, e nós veremos vários exemplos de carbocations hipervalentes. Na verdade, eu acho que ninguém conhece mais sobre carbocations do que esse senhor. Tem um artigo muito interessante, que é esse daqui, publicado no Journal of Organic Chemistry, um artigo de 2001, eu vou deixar o link aqui na referência, onde ele faz um review sobre os 100 anos de carbocations e sua significativa contribuição para a química. E nesse artigo ele cita alguns carbocations como esses, onde a gente consegue ver o átomo de carbono, a princípio, fazendo 5 ligações, nesse caso fazendo 6 ligações, aqui fazendo 7 ligações. Temos carbocations do tipo CH5+, CH6+, CH7+. São chamados carbocations não clássicos. Um carbocation do tipo CH3+, é um carbocation clássico. Ali o átomo de carbono tem apenas 6 elétrons em sua camada de valência. É o tipo de carbocation que a gente costuma ver nas aulas tradicionais de química orgânica. Não exatamente o CH3+, mas um CR3+, um carbocation terciário. Agora, esses carbocations não clássicos, eles acabam também obedecendo a regra do octeto. Por quê? Imagina esse átomo de carbono. Aqui nós temos uma ligação química, portanto 2 elétrons. Aqui 4 elétrons, aqui 6 elétrons. O que seria a quarta e a quinta ligação não seriam bem ligações. Na verdade, nós temos aqui, mais uma vez, uma espécie de complexo formado entre o carbocation, o orbital P vazio desse átomo de carbono, com a nuvem sigma, nesse caso do H2. Nós temos então a doação de elétrons por parte do H2 através de sua ligação sigma, uma coisa muito comum quando a gente estuda química de coordenação. De tal forma que esse átomo de carbono ele possui 8 elétrons na sua camada de valência. Possui 6 elétrons mais 2 elétrons que nós podemos contar aqui da nuvem sigma, que está compartilhado entre o carbono e os 2 átomos de hidrogênio. É um caso que nós temos 3 centros e 2 elétrons, uma coisa muito comum em compostos de boro como de borano. A mesma coisa aqui. Nós temos, na verdade, essas duas ligações como sendo uma ligação da nuvem sigma do H2 para o carbono. A mesma coisa com essa outra ligação. E aqui seria exatamente a mesma ideia. Nós temos, na verdade, 4 ligações e não 7 ligações como isso aqui tende a ser representado. Temos uma ligação carbono-hidrogênio, uma ligação covalente normal, e temos 3 ligações das nuvens sigma do hidrogênio, da molécula de H2, com carbono deficiente de elétrons. Então, o estudo sobre esses carbocations hipervalentes não é uma coisa recente. Esse artigo da Angevin Chemie, que foi publicado em 2017, não é o primeiro exemplo disso. Nós temos publicações desde a década de 70 falando sobre esses compostos. Inclusive, o mesmo dicátion que foi sintetizado
no artigo de 2017, já tinha sido detectado, já havia sido caracterizado há muito tempo. Acontece que agora eles conseguiram uma estrutura cristalina dele. E a estrutura cristalina, na verdade, é a confirmação de que esse composto hexavalente de fato existe. Inclusive, essa estrutura cristalina ela foi obtida a baixa temperatura. Isso significa que não é um composto estável, não é um composto que vai existir à temperatura ambiente, não é um composto que vai destruir tudo o que a gente estudou a respeito de química orgânica. Pelo contrário, é um composto exótico sintetizado como inúmeros outros, mas que infelizmente a gente não acaba citando nas aulas de graduação de química orgânica. A minha crítica nesse respeito é essa. Por exemplo, se você for um aluno do curso de química orgânica, quantas vezes você já ouviu falar a respeito de átomos de carbono hipervalentes? Quantos de seus professores levaram um artigo para a sala de aula mostrando que de fato nós temos átomos de carbono que, entre aspas, fazem mais do que 4 ligações e nem por isso a química orgânica está destruída, porque esse átomo de carbono ainda continua obedecendo a regra do octeto, ainda continua obedecendo as regras básicas que a gente aprende em química orgânica. Isso eu acho uma falha muito grande. A universidade é um espaço de pesquisa e de ensino, sendo que a pesquisa e o ensino têm que andar juntas. Um professor universitário tem que levar essas informações novas para os alunos, tem que fazer com que a mente deles se abra, vá além, por exemplo, do que estão nos livros ou do que meramente ele aprenderia caso fosse uma aula tradicional. Caso o seu professor já tenha comentado esse tipo de composto, deixe aqui nos comentários. E, aliás, deixe aqui também nos comentários o que vocês acharam a respeito desse vídeo. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, por favor, me ajude com que esse vídeo chegue às universidades, que eu ajude com que mais alunos de graduação em Química tenham ideia dessas informações, conheçam, na verdade, que existe um mundo muito mais amplo do que aquele que eles aprendem nos livros de graduação. Eu queria agradecer a Jocineubi, que é uma aluna lá do curso de Química Geral, que me indicou esse assunto para que eu pudesse abordar aqui na Universidade da Química. Caso vocês tenham alguma sugestão também, deixe aqui em seus comentários. Então, por favor, se gostaram do vídeo, deem seu like, compartilhe e se for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química, ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima.